Amigos queridos, nesta manhã feliz em nossas vidas, convidamos a todos a nos reunirmos em nome de Jesus. Que o nosso pensamento nesta hora possa rever os momentos singelos da Galileia, por aqueles ambientes espirituais preparados por Jesus para trazer à humanidade da Terra o reino de Deus, as experiências da lei do amor, a vivência da caridade, do perdão incondicional a todos. Jesus, Mestre amado, recordamos nesta hora o seu caminhar pelas areias de Cafarnaum, pela Decápolis, e o seu rastro de luz, deixando em nossos espíritos as marcas indeléveis do amor de Deus em toda a humanidade da Terra. Mestre amado, se conosco uma vez mais, que os mensageiros do seu amor na terra tenham piedade de nós, compaixão para nossa pequenez, colocando no íntimo do nosso ser o levedo do amor ao próximo, que há de fomentar em nossos corações a legítima fraternidade entre todos. Sob suas bênçãos de paz queremos estar, Senhor. Faça-nos amigos queridos, instrumentos úteis, dignos, para que possamos aprender a servir em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Iniciamos nesta manhã as reflexões sobre o seu Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Esse é o capítulo da pacificação do espírito. E o capítulo começa com os nossos arroubos de paixão, as nossas injúrias e violências, transita para a hipocrisia dos homens, que tenta esconder as suas más inclinações através do verniz das aparências, pede a coerência a todos nós, para que, sendo coerentes, possamos desenvolver deveres morais, e o espírito que vivencia os deveres morais ligados aos seus compromissos reencarnatórios em especial, porque é só disso que viemos dar conta, esse espírito está em busca ou em vias da sua pacificação. Os nossos tormentos, sejam voluntários ou sejam tormentos do passado que trouxemos e que geram o que o Evangelho de Jesus chama de aflições terrenas, estas aflições geram uma inquietude no espírito, um estado de instabilidade, de desassossego, de nada estar bom, de nada estar bem, e sempre numa iminência de um perigo acontecer, ou sempre nas compulsões, que tentam preencher um vazio que é do ser espiritual, o vazio das construções morais, tentando preencher dentro do imediatismo do materialismo as questões dos homens. Esses de nós, espíritos ainda nesta condição, recebemos esse capítulo do Evangelho de Jesus como um roteiro divino. E esse capítulo mostra para nós, principalmente nesse item,
que já é o item quando nós entramos na instrução dos Espíritos no Evangelho, antes da instrução dos Espíritos é apresentado o fato. A instrução dos Espíritos é a metodologia. Como que nós vamos aplicar o que nós já sabemos das nossas imperfeições que geram as nossas grandes ansiedades e principalmente a incoerência, né? Então a paciência, como nós começamos a ver ontem, não é um sentimento paralisador do espírito diante das intempéries do outro. Ao contrário, a paciência é um sentimento que move ações construtivas de resolução daquela dificuldade. Olha que interessante que é essa abordagem que os espíritos trazem para nós, né? Então, lendo aqui o Evangelho. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade é o amor na forma operacional, é a aplicação do amor. Então, se a caridade é a aplicação do amor, a vivência, a experiência concreta do amor, a caridade se desmembra em todos os valores conscienciais do espírito, quais seja o perdão, né? A paciência, a indulgência, a benevolência, a piedade, né? Estes sentimentos nobres do espírito são formas de manifestação da caridade. Então, deveis praticar a lei da caridade, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, porém importante, necessária e meritória. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Como é bastante importante nós compreendermos que, para o desenvolvimento da caridade, uma das formas de desenvolvermos a paciência é o perdão. A caridade, na forma do perdão, é que vai dar paciência com aqueles que são, às vezes, instrumentos de sofrimento para nós. Isso é, para essa compreensão, tocar os nossos sentimentos, nós precisamos estar nesse exercício. Do contrário, serão belíssimas informações, mas que não vão ficar retidas no nosso ser espiritual, porque, às vezes, não identificamos ainda, né, por N motivos, quais são os instrumentos de Deus para nos colocar a nossa paciência à prova. Quanto tempo eu preciso estar com aqueles que são os desafiadores da minha intolerância, da minha intransigência, que estimulam a minha exigência? Porque são esses os contrastes da paciência. Então, o espírito exigente, que cobra muito, né? O espírito intolerante, que nada suporta, a intransigência, que é ligada à rigidez. Esses traços da personalidade doente que ainda trazemos precisam ser vencidos para que se estabeleça a paciência. Entendeu? Precisam ser vencidos um por um, para que a gente possa desenvolver a caridade do perdão, né? Da indulgência, do respeito ao momento que aquele espírito está passando e ainda ser capaz de socorrê-lo. Isso é a paciência, de levar para ele aquilo que ele necessita. Porque a paciência é operosa, como todos os valores morais, não são sentimentos que deixam o espírito passivo, né, inerte, no aguardo de que as coisas serão resolvidas. Porque muitas pessoas
muitos de nós estamos sempre esperando que as coisas se resolvam. Isso não é esperança, isso é expectativa, porque eu estou parado esperando que a vida ou alguém ou alguma coisa resolva uma questão existencial que é minha. E essa postura paralisada de aguardar que as coisas se resolvam não é resignação, não é paciência, né? É expectativa. Eu espero que alguém faça por mim. Então eu estou mergulhado em que patamar? No patamar do vinde a mim, que eu nada preciso fazer para que as coisas se façam por si, que o mundo se regenere, que eu encontre pessoas queridas e viver assim num painel de grandes ilusões. O Evangelho de Jesus nos convida, vá ter com aqueles a quem você agendou para desenvolver a tolerância, a paciência. Vá ter com eles. E no entrechocar das personalidades, aplicar o que já sabe sobre os ensinamentos de Jesus. Nós tivemos uma amiga que ela passava grandes problemas sérios e ela dizia, olhava bem para nós e dizia assim, é isto que eu tenho que fazer, não é? É, então eu vou fazer. E fazia. E com isso ela foi ganhando uma conquista, né, de sentimentos, porque ela falava, é isso que eu vou viver agora, não é isso que é para viver? A hora exige este testemunho, é isso que eu vou viver. Se a hora é de silenciar, eu vou me calar. Se a hora de eu operar em benefício do outro, eu vou viver aquilo que a situação requer de mim. E vivia. Então, um grande exemplo para nós, né? Porque às vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos, né? Então, Deus colocou sobre o nosso caminho, entenda-se, Deus colocou como leis divinas nos conduzem. Leis divinas que estão na nossa consciência nos conduzem, atraindo aqueles que são os mais importantes espíritos do meu processo evolutivo. Sem eles, eu não chegarei a lugar nenhum. Caminharei, mas não chegarei. Então, a vida é difícil, diz o Evangelho. Eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Isso é uma afirmação muito importante, porque às vezes as pessoas ficam esperando tragédias, grandes acontecimentos em suas vidas. Mas dentro da nossa pequenez, quanto que nós aguentamos? Só alfinetadas. E olhe lá se aguentamos alfinetadas. Os grandes apóstolos de Jesus deram para nós grandiosos testemunhos, mas a nossa pequenez não permite ainda viver o que eles já tinham estrutura para passar. Mas a vida se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos, por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Para alguns de nós, uma picada de alfinete, na dimensão da sua fragilidade emocional, equivale a uma facada, equivale a uma dor lancinante, porque só suportam situações difíceis espíritos fortes. Fortes em quê? Fortes no sentimento. Então, nossos alfinetinhos, né, que fazem só aquela pontinha aguda, é destes que nós temos que dar conta, porque este é o tamanho da proporção, vamos dizer assim, do que é possível para nós. Então, não vamos aguardar grandes catástrofes, porque elas não acontecerão.
a nossa vida será um pautar de convites diários. E esses convites diários, no exemplo aqui da paciência, é que forma ao longo de uma convivência de décadas, dizer assim, olha, eu consegui desenvolver a paciência na forma da caridade para com esse espírito. Porque quando a gente disser assim, eu tive paciência, eu já tenho amor. É diferente de dizer, eu suporto você porque eu preciso ficar ao seu lado, mas não há amor, não há paciência, não há caridade. O suportar é um estágio que o espírito se impõe passar por aquilo. Depois nós entramos no patamar da tolerância. Eu tolero mais, eu respeito mais, eu compreendo mais. Até chegar à paciência, eu amo mais. E posso te proporcionar dos meus sentimentos o que trouxe de melhor em mim. Isso é a paciência. Então, diz o Evangelho, é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos mais numerosas serão mais numerosas do que as dores. A soma do bem que recebemos, quando tivermos olhos de ver, quando os nossos horizontes se alargarem, a gente vai dizer assim, era 1000 nadinhas que eu passei, 1000 picadinhas insignificantes. As bênçãos infinitas da vida são muito maiores. E eu não tinha olhos de ver e vivia a me lamentar, a me queixar, a injuriar-me diante de pequenas alfinetadas. Olha que interessante a dimensão espiritual que temos, né? O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão, né? É bem interessante essa imagem, né? Às vezes o nosso fardo está mesmo em níveis insuportáveis. Mas não era esse o fardo que eu peguei do mundo espiritual para trazer. Não era esse. Não era esse o fardo, não. Você trouxe o fardo suportável e foi colocando nesse fardo tormentos voluntários. Foi fazendo escolhas. E aquilo foi agravando, foi pesando. Hoje nós estamos muitas vezes curvados ao chão, porque nós amontoamos quinquilharias emocionais, um monte de quinquilharias emocionais que não nos pertence, mas que nós escolhemos viver. E ter a sabedoria de abrir esse fardo para tirar iniquidades desnecessárias, para dizer, a que vim realmente? Né? A que vim? Qual é mesmo o objetivo maior que eu vim fazer? Nós vamos perceber que esse fardo é leve. Né? Então, coragem, amigos, diz o Evangelho. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Então, ele coloca a paciência como sendo cristão. Ser cristão é ser paciente, espírito honrado. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, 1862. É bem interessante nós olharmos para esses ensinos do Evangelho para entendermos a nós mesmos, né? Vamos fazer um exercício assim de pensamento, né? Qual é a situação que todas as vezes que ocorre eu me desequilibro? Qual é o fato
que quando acontece, eu perco o meu equilíbrio, eu me desarmonizo. E vamos ver que esse fato ele é sempre repetitivo em nós. E esse fato que faz com que eu me desarmonize, eu vou entender que é a principal característica que me impede a paciência. Porque impede a aceitação, impede a tolerância, impede a paciência. E às vezes são fatos externos do mundo. Ah, isso aqui não estava como eu gostaria. Isso aqui não é como eu gosto, como eu quero, como eu preciso. Ou eu não suporto que falem isso para mim. Ou que façam isso para mim. É muito importante, esse exercício é tão simplinho, mas nós precisamos ter muito claro qual é o ponto que me desarmoniza. Se é receber uma notícia de uma doença, se é ter que conviver com alguém que eu não admiro, nós precisamos saber o ponto vulnerável que nos distancia da aceitação do planejamento reencarnatório e que na forma da caridade paciente vai pacificar os nossos espíritos, né? E para a gente concluir, a pergunta do Consolador, eu sempre recorro muito ao Consolador, que é um livro que eu acho muito assim especial, ele é muito pontual, ele é muito lúcido. E a pergunta 254 do Consolador é essa mesma. Que é paciência? E como adquiri-la? Fácil a pergunta. Como adquiri-la? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma. Então, só espíritos muito amorosos têm a equivalência da paciência na mesma dimensão do que são capazes de amar. Paciência. Então, o espírito é muito amoroso, por certo ele é paciente. Então, esta exteriorização, que é uma expansão, como ontem nós falamos, como se fosse um manto que expandisse das vibrações da pessoa que possui essa condição, e para dá-lo a outrem na exemplificação. Um espírito, quando nós estamos nas nossas intemperanças, agitações e fazemos uma prece verdadeira, sincera, para que tenhamos paciência diante de tal situação, como essa construção de paciência ainda não é domínio nosso, porque o nosso amor ainda está numa grandeza inferior, o que acontece conosco? Um espírito amoroso, paciente, se aproxima de nós e inocula no meu campo vibratório a paciência dele e me faz sentir paciente por alguns minutos, enquanto perdura a presença dele na minha vida. E eu experiencio aquele estado vibratório de paz, de entendimento, de vontade sincera de dar de nós para o outro. E é isto que prenuncia a motivação para que o espírito um dia construa em si esse estado amoroso chamado paciência. Então, é o espírito que exterioriza de si para o outro. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida, né? A iluminação, e é para que nos edifiquemos, diz Emmanuel, nessa claridade divina,
Faça mistério educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares, que é o que nós falamos. O que é que quando acontece eu me desequilibro? É isso que eu vim curar, para que eu possa, à luz da claridade divina e sob a ação alavancada da vontade, poder agir naqueles pontos vulneráveis, que são impeditivos de eu ser um espírito pacificado e paciente. Então, faça mistério educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Olha que desfecho traz Emmanuel para isso, né? Por que é importante educar a vontade, curando essas enfermidades psíquicas seculares, que ele vai dizer quais são? Enfermidades psíquicas seculares. Abandonar o esforço próprio de adotarmos a indiferença. A indiferença é um dos impeditivos. E de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Então, por definição, nós entendemos que valores são feixes de sentimentos que na sua urdidura espiritual vão formar valores. Então, quantos sentimentos nobres foi declinado pelos espíritos para formar um valor moral chamado paciência? Então, nós vamos ficar com essa reflexão e fazer a prece. Senhor Jesus, amado Mestre, aqui estamos, Senhor, para tão somente agradecer pelos momentos em que a vida nos convida a crescer em espírito e verdade. Agradecer, Senhor, os talentos que nos conferistes, para que sejam multiplicados em benesses de amor. Agradecer, Senhor, os convites que a vida nos oferece a cada dia, para que estejamos mais fortes, mais dispostos e resolutos nas sendas iluminativas traçadas pelo seu amor. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelas belezas da vida que o nosso olhar encontra se estendendo na linha do horizonte para buscar-te harmonia, Senhor. Ampara, Senhor, nesta hora os nossos irmãos em humanidade, todos nós, extremadamente necessitados. Que as caravanas socorristas, arregimentadas pelo seu amor, possam visitar a todos registrados em nossos cadernos de vibrações, para que todos recebam a visita amorável destes benfeitores e recebam, Senhor, do que mais necessitam. E nesta manhã serena em nossas vidas, pacificados pelas infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, encerramos as reflexões do Evangelho. Que sua paz seja conosco, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor.